Seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Papo de Empreendedora. Esse é um espaço para falarmos sobre empreendedorismo, sobre dificuldades, sobre as barreiras que nós enfrentamos e também um espaço para você transformar o seu sonho em realidade e se inspirar aqui através dessas histórias. Eu sou Ludmila Vasconcelos e o tema de hoje é Como abrir o meu negócio sem recursos. Bom, quando a gente fala em empreender sem recursos, e eu sempre brinco que quando eu ouço isso das pessoas, eu sempre digo, olha, a questão é muito simples, a gente tem que ralar mesmo, a gente tem que ralar. Se você for pegar a história dos maiores empreendedores que você admira hoje, você vai ver que a maioria deles começou exatamente como você está hoje, sem recurso. Se você vive essa situação, não pense que você é a única, porque você não é. E eu sempre digo que eu tenho alguns marcos de perrengues na minha história como empreendedora. Vou contar alguns deles aqui para vocês. E senta que lá vem história. Quando eu comecei a empreender, muito novinha, eu tinha uns 13 anos, eu lembro que nós morávamos numa casa, em Boa Viagem, e perto do nosso bairro ali tinham alguns empresariais. E nesses empresariais tinha muita gente, né, que à tarde gostava de lanchar, enfim, tinha muito salão de beleza, tinha escritório. E aí eu inventei de fazer tortinha de leite condensado para vender. Eu saía com a minha irmã com 2 tupperwares cheios de tortinha. Eu lembro que uma vez a gente estava subindo a escada rolante de um desses empresariais que tinha perto lá de casa. Eu segurando uma caixa, ela segurando a outra, a gente tropeçou, a que estava atrás tropeçou, bateu na da frente, caíram as tortinhas na escada rolante, a gente caiu também, machucou o joelho, enfim, um perrengue danado. Mas o que a gente tem que tirar dos nossos perrengues, na verdade, é a inspiração para a gente continuar e saber que perrengue faz parte da vida. Outros perrengues que eu passei, eu comecei a vender roupa. E aí, eu tinha dinheiro para comprar roupa? Não. O que era que eu fazia? Pegava em consignação e o que eu vendia eu prestava conta, o que eu não vendia eu devolvia. Eu tinha carro para sair para vender? Também não tinha. Mas eu pegava carro emprestado das minhas amigas que trabalhavam e passavam o dia no trabalho sem precisar do carro. Eu saía da minha casa de manhã, ia de ônibus para casa delas, pegava elas com o carro, deixava elas no trabalho e ia vender roupa, ia para as empresas, ia atrás de conquistar aquilo que eu queria conquistar. Então eu acredito muito que o que conta não é o tamanho da nossa dificuldade, mas o tamanho da nossa vontade de fazer dar certo. E aí eu pergunto para você, alguma vez na sua vida, na sua trajetória, você já quis muito alguma coisa? Essa coisa que você quis muito pode não ser o empreendedorismo em si. Eu quero que você pense se em algum momento da sua vida você já desejou muito alguma coisa. Sabe aquela história de você estar num shopping e você passar numa vitrine, olhar uma roupa e ficar paquerando aquela roupa? E aí naquele momento você não tem um cartão para comprar, você não tem dinheiro para comprar, mas você vai para casa e aquela roupa fica ali martelando na sua cabeça. Tenho certeza que você já passou por isso, que você já pegou o cartão de uma amiga emprestado, que você já pegou o cartão do marido, que você já pegou o cartão de alguém, que você já foi lá na loja, já negociou, já parcelou para ter aquilo que você queria. Tenho certeza que lá na adolescência, quando você paquerava algum menino na escola, você deu o seu jeitinho de conseguir o telefone da casa dele, que naquela época não tinha celular, né? Mas você deu um jeitinho de conseguir o telefone da casa dele, ou de marcar aquele encontro na hora do intervalo. A verdade é que quando a gente quer muito alguma coisa, a gente faz acontecer. E eu acho que essa é a primeira grande lição de como começar sem recursos. É querer muito fazer dar certo. E eu acredito que se você não quiser muito que dê certo, dificilmente dará. O poder da ação é muito transformador. O poder da vontade, lógico, é muito grande. Você desejar algo, você sonhar com algo e planejar algo é muito grande e muito importante. Mas o poder de agir,
é o que vai fazer com que esse sonho, esse planejamento, esse processo se transforme em realidade. Então, muito maior do que as facilidades ou as dificuldades. E eu penso sim que quem determina o que vai dar certo e o que vai dar errado é a nossa vontade. Muito mais do que o que é fácil, o que é difícil. Certamente você também já teve facilidades na sua vida. Você já conheceu alguém que teve tudo de mão beijada? Você já conheceu alguém que tinha tudo para dar certo na vida? Sabe aquela pessoa que tem os pais que apoiam, que tem oportunidades profissionais, que tem acesso a tudo, mas que não deslancha, não é aquela pessoa que faz acontecer, não é aquela pessoa que realiza? É porque essa pessoa provavelmente não tem vontade de fazer acontecer, não tem vontade de dar certo. Então, se facilidade fosse sinônimo de sucesso, a gente não conheceria uma história de pessoas que vieram de baixo e construíram as suas histórias. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Eu tenho certeza que você conhece alguém que construiu toda uma trajetória de vida começando do absoluto zero. Então, se você conhece essa pessoa, traga essa pessoa para ser sua inspiração. Muitas vezes não ter recursos é a mola propulsora para que a gente consiga. Muitas vezes a própria dificuldade se transforma na facilidade, entre aspas, da gente fazer acontecer. Então, o sangue nos olhos, ele vem da nossa vontade, ele não vem da nossa facilidade. Querer muito está ligado ao nosso desejo, ao nosso sonho, ao nosso propósito e não à lista de dificuldades ou facilidades que a gente faz quando a gente quer começar um negócio. E aí eu te faço essa pergunta: por que é tão importante para você começar o seu negócio? É importante que você responda isso para você mesma, é importante que você saiba qual é o nível de relevância que o teu negócio tem na tua vida. É a tua independência financeira? É a tua realização profissional? É o teu sonho de fazer algo por alguém? É a tua vontade de deixar o teu legado, de deixar a tua história, de construir o teu próprio caminho? É você que tem que ter essa resposta. E outra pergunta que você precisa se responder é até onde você estaria disposta a correr riscos para alcançar esse resultado. Porque uma coisa que a gente precisa muito considerar, não só no empreendedorismo como na vida como um todo, é que não há ganhos sem perdas. Todo ganho, toda conquista, antes precisou de algumas perdas. Não é? Você precisa abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Você precisa deixar algumas coisas de lado para priorizar outras. Todo ganho traz em si uma perda. E nós precisamos estar preparadas para isso. Então, começar sem recursos passa por todo esse processo, primeiramente de autoconhecimento, para a gente saber quem a gente é, o que a gente quer da nossa vida. Eu já contei para vocês aqui que comecei a empreender com um convite. E que naquele momento, realmente, o empreendedorismo para mim não era ainda um sonho, não era um projeto de vida, não é algo que nasceu dentro do meu coração primeiro. Ele aconteceu de uma forma natural, espontânea e fruto também da minha dedicação em fazer acontecer. Porque eu não corria dos desafios, eu encarava as dificuldades e eu conseguia, com isso, transformar algo que poderia ser uma limitação, transformar isso em algo maior. Mas você que tem esse sonho já dentro do seu coração, que já vive isso, você precisa entender que para chegar lá, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu falo muito desse autoconhecimento, de saber até onde você está disposta a ir para conquistar o que você deseja. E antes de te dizer como efetivamente você consegue viabilizar um negócio com poucos recursos, e eu repito, disso eu entendo porque eu comecei exatamente assim, eu queria dizer para você as vantagens de começar com pouco dinheiro, porque não tem só o lado negativo de começar com poucos recursos, também existe um lado positivo. Para mim, o primeiro e maior deles é que os riscos são reduzidos. Imagine que você vai pegar todo o investimento que você tem de uma vida
e colocar num negócio. O teu risco ali, ele é muito maior. O risco, por exemplo, de investir numa franquia, que geralmente tem um valor mais alto. Você precisa ter a segurança de saber que, olha, eu estou investindo aqui, mas se não der certo eu vou ter essas perdas. Quando você começa com pouco, os teus riscos, eles são mais aceitáveis. As tuas perdas estão ali mais calculadas. Então esses riscos caem drasticamente. Outra grande vantagem para mim de começar com pouco recurso é que nós nos impomos metas de curto prazo. E isso porque nós precisamos do resultado, simples assim. Imagine que você apostou aquilo que você tem, que é pouco, mas que precisa fazer com que o teu negócio dê certo, e você diz, eu vou começar com isso, mas eu preciso que em 1 mês, 2 meses, esse dinheiro ele se multiplique. Eu preciso que esse dinheiro se transforme no dobro para que eu continue investindo no meu negócio e não perca o que eu investi até agora. Naquele 1 mês, 2 meses, você vai dar o gás. Porque é muito difícil você manter uma constância de um ritmo muito acelerado de trabalho durante um ano inteiro, por exemplo. É normal que nesse período mais longo você tenha momentos de maior instabilidade, você passe por coisas pessoais, profissionais que abalem esse seu ritmo, mas 1 mês, 2 meses de trabalho duro, todo mundo consegue. Então, se a gente nos coloca metas curtas, se você se impõe que em 1 mês eu estou investindo isso aqui, mas em 30 dias eu tenho que devolver, por exemplo, esse dinheiro para quem me emprestou, você vai ter sangue nos olhos para fazer dar certo. Então, com certeza, começar com pouco também tem a sua vantagem, não tem só as suas desvantagens. Então pense no lado positivo, pense que você pode fazer o melhor com o que você tem e eu tenho certeza que esse seu projeto vai sair do papel. Tá bom, e o que pode acontecer então, Ludmila, se eu não tomar essa decisão? O que pode acontecer se eu continuar usando a falta de recursos como desculpa? E aí eu sempre digo que um dos bens mais preciosos que nós temos é o tempo, né? O nosso tempo é uma coisa que não volta. Então, a cada dia que nós vivemos, que dormimos e acordamos, nós deixamos um dia para trás. E aquele dia que passou, a gente não tem mais nenhum domínio sobre ele e não há absolutamente nada que nós possamos fazer para recuperar esse tempo. Então, o que você vai perder além desse tempo? Além do tempo que já é muito precioso, você vai perder o seu objetivo de transformar o seu sonho em realidade. Você vai perder a sua realização, que está aí dentro de você, vibrando, pedindo para acontecer, e você usando como desculpa a falta de recurso, podendo fazer o que tanta gente por aí faz. Exemplos não faltam de pessoas que começam sem nada. E uma coisa que eu sempre penso é que nós podemos evitar esse pensamento de que só tem um caminho para eu fazer, que é se eu tiver dinheiro. E isso não é verdade. Existem outros caminhos para começar. Existem outras formas de você dar o primeiro passo. Então, se você hoje não tem recurso, pense o seguinte: para eu começar, eu preciso de dinheiro? Preciso. Esse dinheiro precisa ser necessariamente meu nesse momento? Não. Existem alguns tipos de investimento iniciais que são os mais comuns, né? Os mais comuns são, primeiro, recurso próprio, que quem tem, melhor, porque você mantém o seu risco ali só em você e você consegue fazer o seu negócio sem precisar de ninguém. Um outro tipo de investimento inicial é a sociedade. Buscar alguém em uma parceria para te ajudar, para ser um investidor e para conseguir fazer com que você dê o primeiro passo, é ótimo também. Um empréstimo familiar, que eu acho que é um dos mais comuns, então o marido que empresta para a esposa que empresta para o marido, um pai, um irmão, alguém que possa gerar um recurso inicial, e aí eu sempre digo, é um capital inicial. E a sua meta, o seu objetivo tem que ser, no prazo mais curto possível, devolver esse valor.
Por isso que é tão importante você se planejar, você conhecer o que você está fazendo, você dominar o que você está fazendo, porque aquilo vai ser fundamental para que você consiga devolver esse valor que você pegou como empréstimo. E o terceiro, que eu considero o último para mim, se eu tivesse que buscar, eu buscaria como último recurso, é o empréstimo bancário. E buscaria como último recurso porque ele tem juros, ele tem toda uma outra condição que já vai, para quem está começando, já pode ser um fator a mais de dificuldade. Então, se você tem essas opções, ou do recurso próprio, ou de buscar uma sociedade, ou de buscar um empréstimo familiar que você possa devolver rápido, como eu já citei aqui o exemplo de uma amiga que começou a vender roupa, o marido emprestou um valor para ela e na primeira venda, na primeira compra que ela fez, ela conseguiu tirar todo o valor de investimento inicial, pagou para ele e o resto ela reinvestiu e continuou fazendo a empresa dela crescer sozinha. Então, num período aí de menos de 60 dias, a gente consegue ter um retorno, como eu disse, a gente dá o gás e a gente consegue ir além. Então, para fazer com que você use essas formas de investimento e você não corra riscos maiores, existem também algumas medidas que você precisa tomar. Os principais erros que eu vejo as empreendedoras cometendo são falta de capacitação e de estudo para empreender e falta de planejamento. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Capacitação, estudo. Por que eu preciso disso para empreender? Primeiro, porque o custo de fechar uma empresa é muito mais alto do que o custo de abrir. Muitas vezes a gente começa, a gente mete a cara e vai, que é a forma mais comum. Eu até recentemente fiz uma pesquisa perguntando como você começou a empreender. Você se planejou ou você meteu a cara e foi? E a maioria disse que meteu a cara e foi. Existe um risco em fazer isso, porque todos os nossos... Na verdade, empreender é um risco, só que existe o risco planejado e o risco não planejado. Quando a gente se prepara, quando a gente se capacita, e eu falo isso pela minha própria experiência, porque eu comecei a empreender meio que no susto. Eu comecei a empreender, como eu já disse, num convite que eu topei, que eu aceitei, e eu tinha zero mentalidade empreendedora, zero. Eu não era uma pessoa que olhava para o empreendedorismo como hoje eu olho. Eu não olhava para o empreendedorismo com o olhar que eu consegui ter depois de muitos anos cometendo falhas, fechando sociedades, depois de muitos anos acompanhando em processos de consultoria outras empresas que estavam em processo de abertura, de construção, de ter acompanhado também empresas fechando. Essa minha visão hoje, ela vem de toda uma experiência, em parte sofrida, em parte que me trouxe muito valor. Então, através de todas as pessoas que eu pude acompanhar de perto, mas eu também vivia os meus sofrimentos em função de não ter isso. Se eu tivesse me capacitado, se eu tivesse buscado estudo, livro, cursos, para que eu entendesse o que é empreender, certamente a minha trajetória teria sido menos sofrida do que foi. Eu teria enfrentado menos dificuldades do que enfrentei. E é por isso que hoje eu compartilho tanto com vocês essa mentalidade que eu consegui desenvolver, porque eu sei a diferença que isso faz. Depois de centenas de empresas atendidas, eu consigo perceber a diferença que é alguém que começa do zero, sem conhecimento, e alguém que começa desse mesmo zero com um embasamento. Então, se você puder, estude, se capacite, priorize isso como parte fundamental da sua trajetória empreendedora. Falta de planejamento. Esse é um dos, eu acho que está ali nos top 5 dos erros que a maioria de nós comete quando vai começar. A minha história já mostra essa falta de planejamento inicial e os erros que eu já cometi, já compartilhei diversos aqui com vocês. Mas por que se planejar? Porque planejamento é um norte, planejamento é uma rota, é um plano de caminho que a gente vai seguir. Então, quando eu comecei fazendo, então eu fazia,
e os problemas iam acontecendo e eu ia resolvendo e muitas vezes as coisas iam se atropelando e demorou muito para dar certo. Demorou muito para dar certo. Só deu certo depois que eu quebrei muito a cabeça, depois que eu desfiz muita sociedade, mas para você não precisa ser assim. Planejamento é apenas não precisa ser, você pode dizer, eu não consigo planejar tudo porque eu estou muito no começo, eu não tenho ainda todas as respostas, mas você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa ter um plano. Esse plano vai sendo modificado ao longo da sua trajetória, mas ele precisa existir. Então se planeje, desenhe, coloque no papel. Tá, e como eu posso fazer isso? É simples, comece desenvolvendo um modelo de negócio do que você tem. Se você só tem a ideia, desenvolva um modelo de negócio dessa ideia. Coloque no papel todo esse passo a passo do que você precisa alcançar para chegar nesse objetivo. Se você só tem essa ideia inicial, o que você precisa fazer para transformar essa ideia num negócio? São recursos que você precisa entender o seu cliente, você precisa saber qual é a proposta de valor que você vai entregar para esse cliente, você precisa entender das parcerias que você vai buscar. Tudo isso são etapas de um modelo de negócio que vai te dar essa visão global do que você precisa fazer. Outra dica que eu lhe dou é: teste o seu produto. Não comece o seu produto sem saber se ele é efetivamente o que você imagina que ele seja. Muitas vezes nós temos uma ideia brilhante, mas aquela ideia atende às nossas necessidades, atende às nossas expectativas. Como criadoras da ideia, lógico, vai ser assim. Mas na hora que eu compartilho essa ideia com alguém, na hora que eu digo, olha, eu penso em fazer assim, e eu vejo que você tem um perfil parecido para consumir esse produto, o que é que você acha? Imagine que você faz doces muito bem feitos, e que você quer abrir uma doceria, ou que você quer começar a fazer doces sob encomenda. Tá, mas quais são os doces que as pessoas querem? As pessoas querem aqueles doces super elaborados, como se fossem doces de casamento, de festa, ou as pessoas querem o brigadeiro bem feito, o bem casado bem feito, o olho de sogra bem feito? Entende que às vezes a gente quer ir para um patamar sempre mais alto, mais elevado, achando que ali a gente vai encontrar o resultado que a gente precisa, quando o nosso cliente ele quer uma coisa mais simples, quando ele quer uma coisa bem feita, mas que não seja essa mega elaboração que você está imaginando. Talvez o teu público não seja o público de festa, não seja o público de casamento, mas seja o público do docinho ali, caseiro, do docinho mais simples. Então você precisa saber o que está na cabeça do seu cliente, para você não elaborar todo esse projeto e depois você dizer, e agora? Elaborei tudo, abri as portas, estou aqui e não consigo vender. Que é uma das coisas que eu saio assim, sofrida de uma consultoria quando eu vou, e eu passo por isso. Já fiz diversas em empresas que abriram, que você percebe que a pessoa abriu com todo o sacrifício, com todo o amor, mas faltou esse estudo, faltou esse planejamento, faltou entender esse negócio de uma forma mais profunda, e aí você faz para você não faz para o outro. E nós não empreendemos para a gente, nós empreendemos para o outro. Nós empreendemos para resolver um problema do nosso cliente. Então, ele tem que ser a nossa prioridade máxima. É para ele que a gente tem que olhar e entender o que você precisa. O que você precisar é o que eu vou me esforçar dentro, claro, das minhas habilidades para lhe entregar. Então, o nosso objetivo tem que ser esse, de entregar o melhor para o nosso cliente. Então, entenda o seu negócio. Conheça os pontos fortes e os pontos fracos dele, porque só dominando os pontos fortes e fracos você vai saber como atuar. Saiba o que você precisa fazer para que ele se torne viável. E se prepare para vender essa ideia para alguém que possa investir nela. Então, esse é o caminho. Se eu não tenho recursos, eu vou estudar o meu cliente, estudar o meu negócio, desenhar esse modelo de negócio, entender o que eu preciso fazer para que ele dê certo,
mapear isso, testar o meu produto na prática, ouvir feedback, melhorar meu produto, e depois que eu tiver com toda essa estrutura montada, eu vou preparar a minha ideia para vender para alguém. E certamente, se você fizer todo o dever de casa, se você estudar, se você se capacitar, se você fizer seu modelo de negócio, se você testar seu produto, você vai encontrar uma pessoa, uma parceria, um investidor, alguém que queira lhe dar esse suporte e que compre a sua ideia junto com você. Mas para isso é preciso que você domine esse cenário. Eu penso que eu consegui viabilizar um negócio 3 vezes sem um real de investimento próprio. E eu não sou diferente de você. Eu não sou melhor do que você. Se eu conseguir do absoluto zero, você também consegue. É que muitas vezes a gente... E detalhe, só uma coisa que precisa ser dita. 2 desses negócios eu fiz em tempos onde o digital não existia. Então era muito mais difícil empreender sem o digital. Eu era muito nova, eu tinha pouquíssima experiência, mas eu transformei um negócio pequeno, caseiro, num negócio viável. Porque eu lembro que na época minha família era minha mãe, eu e meus 2 irmãos. Eu era muito novinha, meus irmãos eram mais novos ainda do que eu, e eu precisava ajudar minha mãe em casa. E a gente construiu depois disso uma doceria em casa. A gente vendia outras coisas em casa que surgiram depois dessa minha ideia. E ela começou com dinheiro? Não, ela começou comprando o material que eu precisava para fazer a primeira remessa de torta, que era super barato. Mas depois que eu consegui esse valor e que eu investi, tudo que entrava eu só comprava material e depois de um tempo foi que eu comecei a conseguir tirar. Então, se eu conseguir, numa época em que não existia internet, numa época em que eu não podia vender pela internet, que facilita muito, que eu não podia pesquisar, que eu tinha que ir no porta em porta, no boca a boca, para fazer minha propaganda e vender, eu consegui. Então, você também é capaz. E o maior exemplo que a gente pode tirar de que nós somos capazes é que no ano passado, só em 2020, 1.400.000 novas empresas foram abertas, em plena pandemia. E eu sempre pergunto, será que essas 1,4 milhão de pessoas tinham recursos sobrando? Será que num ano em que o mundo inteiro foi sacudido, essas pessoas tinham dinheiro sobrando? Eu acho pouco provável. Eu acho pouquíssimo provável. Então, quando a gente se apega ao que é difícil, quando a gente se apega ao que a gente não tem, a chance da gente não prosperar é muito grande. Então, muitas vezes, o que paralisa você não é a falta de recurso financeiro, é o medo do fracasso, é o medo de errar, é o medo de não conseguir. Mas eu digo para você, se você tem medo, enfrente o seu medo e comece. Porque não existe sensação melhor do que você conseguir realizar e você conseguir perceber: eu fui capaz, eu sou capaz, eu posso realizar isso, eu posso fazer acontecer. Mesmo com todas as dificuldades que estão ao meu redor, eu fui capaz de fazer. Para a gente conseguir, a gente precisa resgatar um pouco daquele lado criança da gente. Sabe, quando a gente era criança, a gente não tinha muito medo das coisas. A gente fazia, a gente realizava, né? Então, se você pegar um exemplo que é tão comum hoje, por exemplo, de telas em apartamentos. Por que é que quase todos os apartamentos que você visita e que tem criança, tem aquelas telas de proteção? A criança, ela não tem noção do perigo. Ela não tem noção de que aquilo pode colocar em risco a sua própria vida. Ela precisa ser educada para que ela saiba que aquilo coloca a vida dela em risco. Mas se ela não for educada para isso, muito provavelmente ela não vai ter esse temor. Então, quantas crianças você conhece que para na beira da piscina e não entra? Poucas. A maioria delas não sabe se a piscina é funda, se a piscina é rasa. E vai. A maioria das crianças é assim.
Porque nós não nascemos com medo. Nós construímos esse medo ao longo da nossa trajetória. Nós construímos o medo a cada não que a gente recebe, a cada pessoa que diz que a gente não pode fazer, a cada vez que você compartilhou com alguém, eu queria fazer tal coisa. Não, isso não é para você. Não, isso não combina com você. Você não sabe fazer isso. Cada não que a gente recebeu ao longo da vida construiu a pessoa amedrontada que nós somos hoje. Mas certamente, se você resgatar essa criança que existe em você, só existe uma forma de resgatar, enfrentando esse medo. Vá com medo. Eu tenho certeza que ele vai desaparecer na primeira conquista que você tiver. No primeiro produto que você vender, no primeiro feedback positivo que você receber. Tudo isso vai ser combustível para que você continue. Tudo isso vai servir de energia para que você não desista. Então não tenha medo. Nesse episódio de hoje do Papo de Empreendedora, eu queria deixar esse recado e se eu conseguir que você dê um passo à frente, a minha missão já está cumprida. A gente se vê no próximo Papo de Empreendedora.